Em 1983, a carreira de Bonnie Raitt estava em uma encruzilhada. Um dia depois de terminar de masterizar seu 9º álbum, Tongue Groove, a ruiva que abandonou Radcliffe e amada cantora de country blues, recebeu uma carta informando que ela havia sido demitida de sua gravadora, a Warner Bros. Assinou com Raitt em 1971, quando ela tinha apenas 21 anos, e lançou 8 de seus discos. Mas nenhum foi um grande sucesso comercial, e era hora de cortar o orçamento. Raitt ficou contratualmente envolvida com a Warner por mais 3 anos, após os quais eles a forçaram a lançar Tongue e Groove de qualquer maneira. Foi lançado e amplamente ignorado, assim como Nine Lives em 1986. Ela estava com quase 30 anos, se recuperando do doloroso fim de um relacionamento de 4 anos. E de repente foi encarregada de reabilitar uma carreira musical que deveria estar no auge. Anos de vida na estrada também cobraram seu preço. Como uma estudante universitária de 18 anos, Raitt conheceu o promotor de Boston Dick Waterman, e ela conheceu o circuito de blues dos anos 70 em parte distribuindo bebida nos bastidores para nomes como Fred MC Dovell e Sam House. Quando ela começou a gravar e fazer turnês, ela ganhou uma reputação como uma festeira tarde da noite. Eu queria ser a versão feminina de Muddy Waters, ou MC Dovell, disse ela em 1990. Havia um romance sobre beber e fazer blues. Em 1975, ela se mudou para Los Angeles e começou a praticar o que poderia se qualificar como a versão daquela década de Cali sóbria, cortando bourbon para beber apenas tequila e vinho, e descreveu seu uso de drogas como nada demais, um toque. Mas quando ela se aproximou dos 40, e considerou a possibilidade de aparecer em videoclipes ao lado de Prince, com quem gravou algumas músicas, Raitt decidiu que provavelmente já havia bebido o suficiente de meninos por baixo da mesa para durar sua carreira. Ela passou a odiar a sensação de acordar, e não ser capaz de se lembrar do que havia falado com as pessoas na noite anterior. Ela também ganhou algum peso, e estava cada vez mais constrangida com sua aparência. Lembro-me de estar tão orgulhosa pensando que era a última cantora que ainda bebia, disse ela à Playboy logo depois. Então eu olhei no espelho. Em um show na Louisiana naquela época, um fã na primeira fila passou para ela o que deve ser uma das notas mais audaciosas da história dos shows ao vivo. O que aconteceu? Você engordou. Talvez você devesse malhar ou algo assim. Em 1987, Raitt parou de beber. Ela começou a se exercitar regularmente e a frequentar as reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Ela estava trabalhando para colocar sua vida de volta nos trilhos, mas foi uma reinicialização lenta. Ao longo do ano seguinte, 14 gravadoras deixaram de contratá-la. Em 1988, a Capitol finalmente ofereceu um acordo de $150 mil, um pacote normalmente reservado para artistas mais novos. Não havia ninguém interessado em assinar com Bonnie Raitt, disse Tim Devine, seu AIR na Capitol, a Billboard em 2019. Quando fui contratá-la, meu chefe na época disse, sobre meu cadáver. Nick Off Time, o 10º álbum de estúdio de Raitt, e o primeiro com a Capitol, é compreensivelmente considerado seu retorno triunfante. Mas a própria Raitt sempre apontou que não havia nada para ela voltar. Ela nunca teve um disco de sucesso antes. Por quase 20 anos, Raitt fez sua carreira na estrada, onde ela podia mostrar suas habilidades formidáveis na guitarra e facilmente compensar as vendas de discos atrasadas nas bilheterias. Eu nunca fingi ser uma grande artista ou uma grande criadora, ela disse uma vez. Sou apenas um intérprete de boa música. O mais próximo que ela chegou do sucesso mainstream foi um cover de 1977 de Runaway, de Del Shannon, que a faz rosnar e deslizar em torno de uma gaita de Norton Buffalo. Foi um grande salto de Mighty Tig to Woman e o Women Be Wise, os covers doces, mas quase dolorosamente inocentes de C.P. Wallace no álbum auto-intitulado de Raitt de 1971. Raitt atingiu seu passo como intérprete e artista de gravação quando sua voz ganhou alguma atitude e determinação, além de sua clareza emocional inata. E quando ela começou a transformar músicas escritas por homens, Runaway, Too Long at the Fair e Angel from Montgomery, para citar alguns, com sua simples mudança de perspectiva. Mas ela ainda não estava realmente no rádio. Quem teria imaginado que Nick Off Time, um álbum de gênero fluido sobre amor, decepção e envelhecimento, seria o ponto de virada de Raitt? Certamente não as pessoas que o fizeram. Raitt, 39, estava emergindo do que ela chamou de um colapso emocional, físico e espiritual completo, e o produtor Don Was, de Was, Not Was, estava no fundo do poço em sua carreira de produção.
Ele só cruzou o caminho de Haidt por acaso, em um estúdio de Los Angeles em 1986. Porque havia perdido as fitas de seu cliente no banco de trás de um táxi a caminho da Califórnia, e teve que adiar a sessão por um dia. Logo depois, Haidt se juntou ao Oz para gravar Baby Minnie, uma música do animado Dumbo de 1941. Filme, para um álbum de músicas reimaginadas da Disney. E eles sabiam que queriam continuar trabalhando juntos. Não foi uma venda fácil. Se tudo se resume a isso e uma gravadora vier e insistir que ela tem um produtor de verdade, os empresários de Haidt disseram ao Oz durante o almoço um dia: vamos jogá-lo debaixo do ônibus. Mas o baixo investimento da Capitol no projeto também veio com a bênção de baixas expectativas, e em 1988, Haidt e Oz levaram algumas demos despojadas para uma sessão de uma semana na Ocean Way Recording de Hollywood. Pela primeira vez, Haidt não sentiu pressão para emergir com sucessos prontos para o rádio. Ela e o Oz só queriam fazer músicas das quais se orgulhassem. De sua parte, o Oz sabia que a chave para a produção seria ficar fora do caminho. Tratava-se apenas de ouvir sua voz sem adornos, disse ele à Billboard. Todo o resto aumentaria isso. Eles gravaram cerca de 2 faixas por dia, usando o mínimo de instrumentos possível e buscando um som que parecesse, nas palavras de Haidt, tão vivo e não corrigido quanto possível. A guitarra slide de Haidt aparece em cerca de metade de Nick Off Time, um fio condutor em um álbum que salta do country para o pop e R&B. Durante grande parte dos anos 80, Haidt esteve em turnê com um orçamento limitado, tocando sets completos com apenas um baixista para acompanhar sua guitarra. À medida que seu jeito de tocar e sua reputação melhoraram, ela percebeu que era o que a diferenciava como artista. Era hora de mostrar as coisas sobre mim que eram diferentes, disse ela ao Boston Globe em 1989. Há muitos hormônios femininos naquele slide tocando. John Jorgensen, que tocou guitarra em Tucson Hotel, acredita a atuação de Haidt em Nick Off Time, com um revival geral de slides na música country nos anos 90. Haidt, nunca conhecida por suas composições, encerrou o álbum com uma ode incomum ao envelhecimento, Nick Off Time, e o manifesto de encerramento, The Road's My Middle Name. Ela implorou pessoalmente a cantora e compositora da Bay Area Bonnie Hayes para lhe dar a música Love Letter e a destruidora de corações Heavy a Heart. De acordo com Hayes, a última foi escrita como uma faixa de reggae para Huey Lewis, e é difícil imaginá-lo entregando a icônica linha de abertura, Ei, calha a boca, com a mesma mordida brincalhona que Haidt deu. A música alcançou o 3º lugar na parada de adultos contemporâneos, o maior sucesso de Nick Off Time. A carreira de Haidt pode ter ficado à deriva, mas ela tinha muitos amigos leais a quem recorrer. Cry on My Shoulder, encharcada de chamaltes dos anos 90, casualmente apresenta backing vocals de David Crosby e Graham Nash. E Herbie Hancock acompanha Haidt na balada dolorosa, e Antigona Let You Break My Heart Again. Entre outras, Tucson Hotel, que Haidt chamou de a única verdadeira música country que ela já fez. Tem Sweet Pean Atkinson de Was, Not Was, e Sam Harry Bovens fazendo backing vocals. Mike Hyde, que coescreveu a faixa, viria a coescrever, e Can't Make You Love Me, uma das maiores canções da carreira de Haidt. O single principal era um cover de Finn, de John Yacht Cold Love, e com um olhar astuto para o tempo de antena do VH1. Haidt escalou seu amigo Dennis Quaid como um imbu sedutor no videoclipe que o acompanha. Nick Off Time foi lançado em 21 de março de 1989. Atingiu a meta de vendas da gravadora em uma semana e então, para surpresa de todos, continuou a vender de forma constante. O verdadeiro impulso veio depois do Grammy de 1990, quando Haidt, sem contrato e com o fundo do poço poucos anos antes, ganhou todos os 4 prêmios para os quais foi indicada, incluindo o álbum do ano. Gostaria apenas de agradecer a Bonnie Haidt, disse Oz no palco, ao lado de seu parceiro incrédulo, por dar o exemplo aqui. Se você mantiver sua integridade, nunca subestime seu público, e apenas tente fazer um bom registro, as pessoas responderão a você. Algumas semanas depois, Nick Off Time foi o álbum número 1 na América. Haidt comparou essa ascensão pós-Grammy a um hiperespaço. Foi o momento em que tudo mudou para ela. Mas por que diabos demorou tanto para acontecer? Nick Off Time é coerente em torno de uma filosofia clara e séria que, sem dúvida, foi registrada pelas boomers feministas da segunda onda que saíram e compraram em massa. Essas são músicas interpretadas por uma mulher que atingiu um ponto mais baixo pessoal e profissional e se destacou. E ela fez tudo, como a crítica do New York Times colocou, em uma certa idade.
Mais de 30 anos após seu lançamento,